Então, bem-vindas e bem-vindos a esta terceira sessão do ciclo sobre o trabalho que temos estado a organizar. Esta sessão é sobre a economia da partilha e as plataformas digitais e temos connosco a Ana Alves Silva, que é investigadora no Colabor, que é o Laboratório Colaborativo para o Trabalho, Emprego e Proteção Social, e que está também a terminar o doutoramento em Sociologia, na especialidade das Relações de Trabalho, Desigualdades Sociais e Sindicalismo na Universidade de Coimbra. Temos também a Maria da Paz Campos Lima, que é doutorada em Sociologia, é investigadora no Dinâmia 7, no Instituto de Lisboa, Universidade de Lisboa, e do SESIS também. E tem trabalhado sobre as transformações das relações laborais e a negociação coletiva na Europa. E por fim temos Nuno Boavida, que é investigador integrado do SIX Nova, que é líder no consórcio que desenvolve o projeto Crowdwork e é especialista na relação entre a tecnologia e o mundo laboral. Temos então intervenção por esta ordem, pela ordem alfabética, e depois seguir-se-á um debate com as pessoas presentes. Portanto, Ana Alves, é a tua vez. Okay. Obrigada Inês, boa tarde a todos, outra vez, novamente. Eu gostava, antes de começar, de agradecer à organização, ao ISFLU pela organização do ciclo de conferências e à professora Sofia Cruz pelo convite. Para mim, esta é uma espécie de regresso a casa, não é? Quer dizer, à casa que me formou e, portanto, nem que seja só através de uma plataforma Zoom, ainda por cima para discutir as plataformas, não é? Que estão, enfim, que apesar da retórica da partilha e da colaboração, da flexibilidade e da autonomia para os trabalhadores, na verdade, têm vindo a revelar um verdadeiro desafio teórico e sobretudo, não é? Uma complicação do ponto de vista político-regulatório. E eu gostava, já que, enfim, sou a primeira a intervir, de pegar precisamente nesta ideia, não é? Porque prevalece em torno das plataformas digitais um problema de qualificação que é importante trazer a debate. Não apenas um problema da qualificação da relação de trabalho, na minha ótica, que essa já tem vindo a ser trazida ao debate público, mas também uma outra que eu vou endereçar, mas também porque a adoção do teletrabalho a uma escala sem precedentes como esta que nós temos experienciado ao longo deste último ano, me parece comportar um risco, e esse sim muito pouco discutido, que é o de acentuar movimentos de plataformização das organizações produtivas e, por consequência, também comportando os mesmos riscos sociais, riscos de desproteção social que nós encontramos nas plataformas digitais. E então eu vou pegar precisamente neste primeiro problema de qualificação, antes mesmo da qualificação da relação de trabalho, como eu dizia, que é o de qualificar as plataformas propriamente ditas. Não é? De fazermos a pergunta, o que são plataformas digitais? Elas são tecnologias? São produtos, como às vezes nos é transmitido? Ou são empresas? Ou são mercados? E a resposta a esta pergunta, ela é teoricamente contenciosa, na verdade, renova um velho debate sobre as fronteiras da empresa, um debate que é tido sobretudo no campo dos estudos da economia, não é? Mas eu não vou percorrê-lo, porque acho que também não é propriamente aqui o lugar para o fazer, mas esse percurso, na verdade, ele conduz-nos à conclusão de que as plataformas digitais são estruturas organizativas de mercados bilaterais. E reparem na expressão, estruturas organizativas de mercados, não é? É na verdade um oxímoro, e isto porque os mercados bilaterais, o que se designa como two-sided markets, eles são extremamente peculiares porque são eles próprios um híbrido institucional, ao serem pautados pela existência de uma estrutura organizativa comum, neste caso a plataforma, não são mercados puros, não é? Não são mercados que estão libertos de um centro, de uma coordenação dada por um centro de gestão ou de decisão sobre a alocação de recursos e a distribuição de rendimentos. Isto é importante, reparem que um centro de decisão e de gestão da alocação de recursos produtivos e de distribuição de rendimentos normalmente é, por definição, uma empresa. E, portanto, para além disto, desta mescla conceptual e de definição, que é também institucional, enquanto estrutura organizativa desse mercado, a plataforma caracteriza-se por permitir que dois ou mais grupos de utilizadores interajam e transacionem de maneira que
os grupos que participam dessa plataforma beneficiam direto ou indiretamente por ter um número crescente de utilizadores da plataforma. Portanto, deste ponto de vista, elas anulam os custos de transação no mercado, precisamente porque centralizam a sua organização e beneficiam daquilo que são efeitos de rede ou externalidades de rede, ou seja, quanto maior o número de participantes na plataforma, mais participantes são atraídos para a rede na perspectiva de aumentar quer a pool de consumidores, quer a pool de prestadores de serviços, não é? Ora, isto significa que as plataformas são, na verdade, um híbrido do ponto de vista institucional. E como Laurent Baronier, que é um economista francês, aponta, elas apresentam-se como o melhor exemplo daquilo que é uma quase-empresa. E o que é isto de uma quase-empresa? Bem, é uma estrutura organizativa de recursos produtivos, digamos assim, que extrai rendimento mais valor de trabalho direto, realizado dentro das suas fronteiras jurídicas, não é? O trabalho que esta quase empresa emprega diretamente, mas também do trabalho realizado no exterior dessas fronteiras, não obstante sob sua coordenação, mas sujeito a uma relação jurídica independente. Quando essa relação jurídica independente se dá entre duas empresas ou mais empresas, como acontece naquilo que são estruturas organizativas organizadas em cadeias, já todos ouvimos falar de cadeias de valor, cadeias de subcontratação, nós deparamos com um problema de subordinação político-organizacional de capitais distintos, não é? Tem estruturas organizativas comuns, convergem para a mesma produção, e para vos dar um exemplo concreto, isto acontece, por exemplo, quando um cluster de pequenas empresas de fabrico de mobiliário, ali, digamos, numa terra que não conhecemos, alguns em Passos de Ferreira, se subordina à política produtiva e de preços de uma distribuidora de mobiliário, que também não sabemos qual é, sueca, etc., não é? Enfim, pronto. E nestes casos, nestas estruturas organizadas em cadeia, a estrutura desse mercado ela pode ser de tal forma assimétrica em que a posição tendencialmente monopolista desta empresa, quase empresa, no mercado de clientes, acentua a sua posição monopsonista no mercado de suppliers, não é? Portanto, é uma situação de mercado exclusivo. Aquelas empresas produzem exclusivamente para esta outra empresa. E isto a ponto de verificar-se um exercício de poder hierárquico e de transferência direta de mais valor do trabalho através do que é normalmente o suposto mecanismo por excelência do mercado livre, que é um mecanismo de preços. E, portanto, neste caso, nós podemos, de facto, conceptualizar os proprietários destas empresas subordinadas e em mercados exclusivos como empresários por conta de outrem, que não é, parece uma novidade, mas não é, já foi assim conceptualizado no contexto da sociologia portuguesa, inclusive. Ora, nos mercados bilaterais, em que os serviços prestados são por trabalhadores isolados, a questão da propriedade jurídica dos meios de produção deixa, na verdade, colocar-se com tanta pertinência, não é? Porque o principal meio de produção a empregar é, de facto, a força de trabalho. E, eventualmente, também algum bem que, tipicamente, estes trabalhadores mobilizavam como bem de consumo, até de trabalho reprodutivo, um computador pessoal, um carro, uma bicicleta, ferramentas de reparações, enfim, mediante o contexto de trabalho, variam também os tipos de meios que estamos a analisar. Mas neste caso, estas muito pequenas propriedades que antes estavam arredadas da esfera da valorização, elas são trazidas para essa esfera. E quando os trabalhadores estão, de facto, em situações de muita precariedade económica, não existindo esses meios, a única solução disponível para trazer para a esfera da valorização pode ser, por exemplo, trazer bens públicos, como acontece no caso dos estafetas da Uber, aqui em Lisboa isso é muito visível, com a utilização das bicicletas da rede Gira, que tem um preço quase nulo, não é, anual, ou então recorrer a formas de endividamento pessoal, por exemplo, através de um leasing para comprar um carro que esteja conforme às exigências da plataforma. E estas são fontes de precarização da condição dos trabalhadores. No entanto, este tipo de relação que se dá entre uma estrutura organizativa de mercado, a plataforma, e os trabalhadores individuais, neste tipo de relação,
A alocação de recursos para a satisfação dos serviços procurados pelos clientes é, na verdade, uma atividade de gestão direta de uma força de trabalho. Portanto, se ela é limitada à alocação de trabalhadores para clientes, utilizadores desses serviços, a atividade da plataforma está, na sua natureza, muito próxima da atividade das empresas que se dedicam à colocação de pessoal em empresas utilizadoras e, portanto, aqui estou a falar claramente de empresas de trabalho temporário, não é? Dedicam-se precisamente a esta intermediação das relações de emprego. E há algumas plataformas em que esta similaridade é mais evidente, por exemplo, no caso da Amazon Mechanical Turk, não é? Nem todas têm esta especificidade. Mas, se essa atividade de direção do mercado ela é, todavia, acompanhada de regras regulamentares para a prestação do trabalho, cuja monitorização por parte da plataforma resulta em sanções de tipo positivo ou negativo para o trabalhador, então, aquilo que são os poderes diretivo, regulamentar e disciplinar do empregador, que são precisamente aqueles que são o verso da subordinação jurídica, não é? Eles verificam-se e não restam grandes margens para dúvidas de que estamos perante uma relação laboral, portanto, uma relação social de produção entre capital e trabalho, cuja expressão jurídico-política no enquadramento legal em vigor é de um contrato de trabalho. Mas também não restam grandes dúvidas de que a plataforma é uma empresa que se apoia na gestão externalizada da força de trabalho para oferecer a sua atividade última, seja serviços de TVDE, de estafeta, de reparações domésticas, o que for. Isto leva-nos a um segundo ponto, ou seja, que tem que ver com, eventualmente, restarem algumas dúvidas nesta classificação por via de efeitos de opacidade que a digitalização e as tecnologias de informação e comunicação imprimem à relação laboral. E o ponto nevrálgico desta questão, para mim, é a da flexibilização espaço-temporal do trabalho, que não deve, no caso das plataformas, ser problematizada negligenciando a automação das funções de coordenação, do controle e de supervisão do trabalho. Reparem, a quase empresa, a plataforma, ela migra para a esfera digital não apenas a sua infraestrutura organizativa, mas também o exercício das funções hierárquicas de coordenação e controle direto do trabalho. E usa para esse efeito softwares que fazem não só a colocação da força de trabalho, mas também a monitorização correta da execução do trabalho direto e a avaliação de indicadores de desempenho do trabalhador, externalizando, inclusivamente, a componente de avaliação subjetiva do trabalho para os clientes, não é? E, portanto, desta forma também transfigura aqui o papel desempenhado pelo cliente. Ora, o problema reside no facto de o espaço, o tempo e a integração numa hierarquia organizacional serem pilares da diferenciação entre uma relação de natureza laboral e uma relação de mercado. E o trabalhador vende a sua força de trabalho num tempo e espaço que é posse do empregador. E ser posse do empregador significa que, dentro dos limites legais, ele pode dispor da capacidade de trabalho conforme seja mais favorável à atividade produtiva. E esta decisão é tomada ou pelo próprio empregador ou por um agente no qual os seus poderes estão delegados, portanto, no seu corpo de gestores e chefias. Ora, se a plataforma não determina um horário de trabalho, nem um espaço onde o trabalhador realiza o seu trabalho, e se não há uma estrutura organizativa com corporeidade social, composta por humanos, não é? Não dá de espaço-tempo partilhado, então a correta determinação da natureza da relação tende a olhar não para aqueles que são os indícios de subordinação jurídica, mas para os indícios da sua contraparte, ou seja, os indícios do exercício de poderes do empregador. Reparem que foi precisamente isso que fez o legislador espanhol, agora recentemente, quando determinou que se encontravam abrangidos pelo contrato de trabalho, ou seja, que eram trabalhadores por conta de outrem, e agora vou passar a citar, todas as pessoas que prestam serviços remunerados que consistem na entrega ou distribuição de qualquer produto ou mercadoria de consumo em nome de empregadores que exerçam as suas faculdades de organização, direção e controle direto, indireto ou implícito através da gestão algorítmica e através de uma plataforma digital. Portanto, nós podemos considerar que o legislador falhou, não é, ao não identificar a plataforma digital como uma estrutura tecno-organizativa da empresa, empregadora. Falhou também ao não estender este preceito a outro tipo de serviços, mas apenas aos serviços de entrega, não é? Cingiu a este setor.
mas de facto ele não podia ter sido mais fiel a esta análise sociológica do poder substitutivo da tecnologia no exercício dos poderes do empregador. E desta forma, quer dizer, os modelos de organização do trabalho baseados na dispersão espaço-temporal do trabalho, por tarefas que estão fragmentadas e atomizadas, eles perdem poder de contornar, de fugir ao Instituto Laboral através de uma combinação de engenharias tecnológicas, organizativas e jurídicas. E, portanto, com isto o que eu quero dizer são duas coisas, sobretudo. Primeiro, que as empresas, enquanto estruturas tecno-organizativas da produção de bens e serviços, elas podem ter e têm diversas formas, que estão até há várias décadas a reinventar-se para fugir ao modelo de inspiração fordista, não é? Que organizava a produção e a força de trabalho dentro dos seus muros jurídicos e sob controle de uma hierarquia verticalizada interna. E segundo, que nos casos em que essas estruturas se configuram dessa forma, não é, para fugir a essa tipicidade, a qualificação da relação de emprego ela pode ser mais eficaz por via da observação dos indícios do exercício dos poderes do empregador. Em muitos casos, quer dizer, a par da determinação laboral das relações de trabalho em empresas-plataforma, descobriríamos também que as empresas centro de algumas cadeias de subcontratação deveriam ter responsabilidades laborais, ou seja, responsabilidades empregatícias sobre os trabalhadores que, nos muros das empresas subcontratadas, produzem os bens e serviços que as outras vendem, não é? E um terceiro ponto, para terminar, mas sobretudo porque eu tenho estado nos últimos meses a trabalhar muito sobre o teletrabalho no Colabor, nós estamos com um projeto sobre o teletrabalho. Portanto, gostava só de deixar à discussão uma ideia, que é de que a plataformização da empresa lá está, é um modelo tecno-organizativo que pode ter no teletrabalho um impulso sem precedentes. Há várias razões para esta minha preocupação, mas eu vou só enumerar 3 também para tentar cumprir o tempo, não sei se já excedi, mas enfim, a primeira é porque o teletrabalho, que eu gostava mesmo de frisar que não é uma tecnologia, ou se frequentemente dizer-se isto, o teletrabalho não é uma tecnologia, é uma forma de organização da força e do processo de trabalho, mas ele de facto partilha com a plataforma a mesma infraestrutura tecno-organizativa, não é? Portanto, o desenraizamento espaço-temporal do trabalho, ancorando as estruturas e práticas comunicativas e procedimentais, sejam elas de tipo regulamentar ou de controlo, na mediação digital. E há setores de atividade e algumas ocupações em que a permeabilidade ao teletrabalho converge com a permeabilidade à plataformização da empresa, não é? Portanto, todos aqueles setores, todas aquelas ocupações em que quer o produto, quer o processo de trabalho são digitalmente mediáveis, são especialmente permeáveis a estes fenómenos. Aqueles, por exemplo, que não requerem uma interação social em copresença para produzir o resultado esperado, ou até aqueles que, exigindo essa copresença, são facilmente coordenáveis à distância através de mecanismos de supervisão e verificação de qualidade codificados em softwares. E aqui podemos pensar quer no trabalho docente, quer no trabalho de cuidar, enfim, em vários casos. Uma segunda razão para esta preocupação é porque o teletrabalho agora experimentado significou uma retoma de poder por parte dos trabalhadores de determinarem os tempos, os ritmos e os espaços de trabalho, de maneira a que uma auto-intensificação do ritmo de trabalho, quando aliada a uma flexibilização do cumprimento do horário de trabalho, lhes permitiu economizar algum tempo, não é? E dedicar esse tempo a outras esferas da vida cujas temporalidades estavam antes subordinadas à disciplina temporal do trabalho, que era realizado num horário fixo e num espaço determinado pelo empregador. E, portanto, este é um aspecto que tem emergido muito na análise das entrevistas que nós estamos a fazer agora, e que, não sei, enfim, pode ditar uma certa pressão dos próprios trabalhadores à adoção por parte das empresas de modelos de gestão assentes na desregulação temporal. E isto é um problema. É um problema, porque a desregulação temporal do trabalho, ainda por cima do trabalho prestado remotamente, impede mecanismos de controle e de supervisão fundados na copresença, não é? Nos mecanismos típicos. E, portanto, mantendo-se o espaço privado da casa, um espaço restrito à presença do empregador, desejavelmente,
bem como o cumprimento da legislação quanto ao uso de mecanismos de supervisão à distância, que nem sempre é cumprida, e o caso das plataformas é ilustrativo disso, mas mantendo-se estes pressupostos, quer dizer, a solução organizacional para o exercício das funções de controle do trabalho é uma crescente projetificação do trabalho, o que é uma das formas de deslaboralizar a relação de emprego. Quer dizer, em vez de comprar a capacidade de trabalho por um tempo dado, o empregador compra um produto que tem de ser entregue num dado prazo. E esta é, na verdade, a base da diferenciação entre a noção de contrato de trabalho e o contrato de prestação de serviços, não é? Pelo que um tal modelo de organização vai, eventualmente, tender a diluir progressivamente as diferenças entre um e outro e, portanto, pode convergir do ponto de vista organizacional para a plataformização da coordenação do trabalho e, do ponto de vista jurídico, constituir um incentivo ao recrutamento externalizado de força de trabalho, não é? Portanto, comportar os mesmos riscos sociais de diluição da proteção conferida pelo contrato de trabalho. Só assim, mesmo para terminar, peço desculpa, só dizer que eu acho que é importante notar que as inovações tecnológicas e organizativas da economia da partilha, quando subordinadas à geração do lucro e à devolução de rendimento a acionistas, ou seja, quando sujeitas a uma relação capitalista, não é? Elas não só abandonam a lógica da dádiva, da cooperação e da solidariedade comunitária que foi advogada no desenvolvimento e na disseminação das plataformas digitais e que eventualmente pode persistir em algum tipo de plataformas, não necessariamente de trabalho, mas também se forem plataformas de tipo cooperativo, mas ela tem até o efeito perverso de coletivizar riscos que eram antes da responsabilidade privada, não é? Porque transferindo a responsabilidade da proteção para a esfera coletiva, precisamente porque elas contornam os edifícios jurídicos, os edifícios da proteção, como vocês diziam no mote para esta conversa, que obrigavam à partida do risco e de responsabilidades. E isto é claro pela fuga ao contrato de trabalho que tem pressionado, não é, a desvinculação entre a proteção social e a relação laboral. Mas pronto, esse é um passo a seguir na discussão. Mas obrigada, era isto. Obrigada pela atenção. Obrigada, Ana. Passamos então à Maria da Paz. Muito boa tarde. Queria agradecer o convite e a oportunidade. Relativamente à apresentação deste debate, eu vou apresentar a minha exposição, ou a minha breve exposição, na lógica de pensar sobretudo nas relações laborais e nas relações coletivas de trabalho. É claro que, à partida, as questões que foram levantadas anteriormente estão no centro das relações laborais e estão no centro das relações coletivas de trabalho. Nós poderemos dizer que as plataformas e o debate sobre as plataformas veio trazer também o debate sobre as empresas e modelos de negócio, como foi aprofundado na intervenção anterior, pensando em entidade empregadora patronal versus entidade contratante de serviços. Aqui este registro aparece simplificado, porque evidentemente nós podemos pensar nas relações entre empresas, de alguma subordinação e de alguma dependência entre várias empresas, mas elas não deixam de ser, por isso, entidades patronais e com responsabilidades empregadoras e patronais, e a especificidade, enfim, das plataformas na forma como apareceram, como surgiram e como se tornaram, de alguma maneira, uma realidade, e já lá vou, quer dizer, essa forma, enfim, como se foram constituindo como entidades contratantes de serviços ou subcontratantes de serviços, participou do quadro de regulação que existia ou das formas possíveis de contornar esse quadro de regulação, mas esta é uma distinção principal. E depois, relativamente às formas de emprego e aos vínculos laborais definidos como contrato de trabalho ou os vínculos definidos como prestação de serviços. As relações laborais como relações coletivas de trabalho que jogam com a organização e representação coletiva
com a negociação coletiva e com as prerrogativas do lado patronal e sindical de influenciar a determinação dos direitos laborais e condições de trabalho, tem estrita relação com a relação salarial, que é uma ligação historicamente constituída, não é? Percebe-se e sabe-se que não é uma decisão apenas legislativa, a legislação deu corpo a processos e a controvérsias e a conflitos e a movimentos, enfim, de organização, que na Europa tomaram contornos diferentes em diferentes países e definiram sistemas de relações laborais distintos, mas com esta ideia que havia representação coletiva do lado sindical, do lado dos trabalhadores através de sindicatos, e que havia a possibilidade de organização também coletiva patronal e de negociação de âmbito setorial, de contratos coletivos de trabalho, quer de nível sectorial, quer de nível regional ou de empresa. Portanto, a ideia de, digamos, de coletivos, apesar na definição das condições de trabalho, é uma ideia muito importante e foi sobretudo importante, e tem sido sobretudo importante, do lado dos trabalhadores, porque evidentemente a sua capacidade de influenciar a determinação das relações de trabalho passa fundamentalmente por aí, justamente porque não tem as prerrogativas patronais ao nível da gestão das empresas. Nós podemos ver, digamos, as lógicas em que se inscreveram as plataformas digitais e o trabalho tal como tem sido concretizado nas relações estabelecidas pelas plataformas digitais, como parte de processos de precarização que já lá estavam, que são anteriores à própria tecnologia e ao app, por exemplo, e que fazem parte da precarização dos vínculos laborais e das condições de trabalho associadas a esses vínculos laborais. Precarizar, flexibilizar contratos permanentes, facilitar contratos a termo, de curta duração, extensão do período experimental, contratos intermitentes, agências de trabalho temporário e degradação e diferenciação de direitos laborais e sociais, numa lógica de race to the bottom. Ou seja, há uma fase, e digamos que essa fase coincide com, digamos, a crise do modelo de regulação fordista e com, digamos, a resposta neoliberal a essa crise, no sentido de flexibilizar, precarizar e, ao mesmo tempo, ir reduzindo direitos associados ao próprio vínculo laboral. Ora, o que nós temos aqui é, digamos, um processo que já estava em marcha, que era um processo digamos, de pulverização e de acentuação da lógica do recurso a trabalho independente, digamos, ao falso trabalho independente, e, por outro lado, até de outras formas de contratos de trabalho, recorrendo, por exemplo, como no caso do Reino Unido, aos contratos de 0 horas. Ou seja, já havia, digamos, formas de precarização extrema, algumas desvinculadas da relação laboral e do vínculo laboral, justamente como o trabalho independente ou o falso trabalho independente, e é neste contexto, neste movimento, se pode dizer assim, que as plataformas se vão inscrever, adicionando, digamos, fatores de complexidade e aprofundando o processo de deslaboralização. Eu penso que a intervenção anterior explicitou bem, digamos, os enjeux relativamente ao processo de deslaboralização que é facilitado pelas plataformas. E operando aqui uma disjunção, digamos, este processo de deslaboralização opera uma disjunção entre direitos laborais e sociais que estavam associados exatamente às atividades de trabalho e dos trabalhadores. O debate sobre as plataformas tem tomado vários aspectos e tem-se focalizado em várias dimensões e mais recentemente, é bastante recente o debate sobre, digamos, que formas de regulação então podem resolver o problema e que respostas podem ser dadas. E aqui nós temos encontrado digamos, diferentes soluções. A solução, enfim, espanhola
situa-se num campo de reconhecimento e de qualificação da relação de uma relação laboral, embora, como foi dito, apenas, digamos, restrita a um setor específico das plataformas que tem a ver com as entregas e não, por exemplo, extensível à Uber, digamos, nos motoristas ou nos condutores. E digamos que aparentemente o problema fica resolvido por aí, ou seja, ao qualificar-se como relação de trabalho, aparentemente essa qualificação por arrastamento vai traduzir-se no conjunto de direitos que existem num dado país, do ponto de vista dos direitos laborais individuais regulados por legislação laboral, ou dos direitos de proteção social regulados por legislação na área da proteção social, ou pelos direitos coletivos regulados ou por legislação ou até pela própria negociação coletiva. Portanto, à partida, isto seria, digamos, óbvio, que ao qualificar como relação laboral a relação entre trabalhadores e plataformas, e ao qualificar, portanto, as plataformas como entidade empregadora patronal, o problema estaria resolvido. Mas parece que não só esta questão está longe de estar resolvida, como as propostas de regulação têm-se orientado segundo diferentes lógicas. O caso português, desse ponto de vista, começou por regular justamente a Uber, o que se chama TVDE, portanto, os transportes, os veículos de transporte equivalentes aos táxis, com uma solução muito específica sobre a qual eu irei falar, mas que justamente retirou às plataformas qualquer responsabilidade do ponto de vista patronal ou empregador e criou, digamos, uma figura de um parceiro que é a entidade contratante, portanto, numa relação subcontratada pela plataforma de alguma forma, e, digamos, ao mesmo tempo, criou a possibilidade de, digamos, de trabalho independente e trabalho em relação com vínculo laboral. Portanto, é um formato quadripartido, já lá vou, mas, no fundo, é um formato em que podemos ter trabalhadores independentes, podemos ter trabalhadores com uma relação laboral, mas nunca diretamente com a plataforma. Quando a plataforma tem essas prerrogativas de controle do tempo de trabalho e de utilização de software que tem funções de controle sobre o processo e o tempo de trabalho. E, portanto, digamos que há uma parte importante dos trabalhadores que estão numa situação afastados justamente dos direitos laborais individuais de proteção social e coletivos que são típicos da relação de trabalho regulada pelo Código de Trabalho em Portugal. Ora bem, estas matérias, digamos, estes três âmbitos de matérias são regulados nos diferentes países de diferentes formas. E, portanto, também aqui nós temos o problema de tentar compreender o debate e a discussão noutros países. Mas, no fundo, pensar, na minha perspectiva, a responsabilização das plataformas enquanto entidades empregadoras, enquanto entidades patronais, é pensar nos trabalhadores das plataformas como trabalhadores com todos os direitos e garantias de todos os trabalhadores que têm uma relação laboral. No entanto, as plataformas, o teletrabalho em certos formatos, o trabalho remoto, apareceram como tecnologias e nesse debate sobre as tecnologias algumas questões vieram surgir. Se no fundo as plataformas são veículos de expansão generalizada do trabalho independente, são veículos de responsabilização patronal e transferência de custos para os trabalhadores, veículos de deslaboralização
veículos da erosão dos direitos laborais individuais e coletivos e direitos sociais associados ao trabalho, ou veículos de erosão das relações de trabalho. E aqui, se são ou não, ou como é que são, ou como é que estão a ser, depende, em grande medida, dos sistemas de regulação e das respostas de regulação que têm existido nos vários países. Parece-me que não é por acaso, não é uma coincidência que as plataformas tenham, enfim, tido o sucesso ou a amplificação da sua influência, primeiro, imediatamente a seguir à crise internacional de 2008, a crise financeira internacional, enfim, num processo em que vagas de desemprego e de precarização, enfim, criam as condições para que as pessoas deitem mão de todas as possibilidades de atividade que surjam, mas também não é alheio à importância das plataformas os passos, a geografia da expansão das plataformas em termos da capacidade de regulação e das respostas regulatórias. Eu dou um exemplo, quer dizer, na Dinamarca, quando a Uber quis entrar, digamos, as instituições, o governo dinamarquês e as organizações sindicais, enfim, muito bem, podem entrar desde que respeitem a legislação em vigor e, em primeiro lugar, digamos, toda a política, digamos, de impostos relativamente e de descontos em termos de proteção social que as empresas pagam na Dinamarca, mas também o contrato coletivo de trabalho que se aplica aos trabalhadores, aos motoristas dos táxis. Evidentemente, a Uber não entrou na Dinamarca, não quis, achou que não eram as condições favoráveis, não significa que não haja outro trabalho de plataformas e, por exemplo, em relação às entregas, há muito trabalho de plataformas e é uma questão que está a ser discutida e relativamente ao qual há um processo de negociação coletiva em curso, mas isto para dizer que a forma como as plataformas se foram construindo e se foram afirmando e se foram, enfim, definindo realidades, não é? Construindo realidades, teve muito a ver com estes processos. Por outro lado, o combate, se pode dizer assim, utilizando esta expressão, dos trabalhadores, ou o protesto dos trabalhadores, ou a organização das reivindicações dos trabalhadores das plataformas, os processos que tiveram lugar e os resultados desses processos também tiveram bastante a ver com o que eram as condições laborais e de regulação em diversos países. Por exemplo, no Reino Unido, a legislação laboral, ao contrário do que acontece em Portugal, não é? Ou nos países do sul da Europa, em que a legislação laboral é muito extensiva e, ao mesmo tempo, detalhada na regulação de um conjunto variadíssimo de direitos dos trabalhadores, portanto, na perspectiva de assegurar que a legislação em si dá resposta e segurança relativamente a um conjunto de matérias. No Reino Unido, essa não é a realidade, não é? A legislação laboral tem uma função minimalista, o papel do Estado é um papel que foi recuando nessa matéria, e, ao mesmo tempo, a negociação coletiva foi enfraquecendo, digamos, ao longo de décadas de deriva neoliberal. E, desse ponto de vista, digamos, os instrumentos a que se pode recorrer é, de facto, a jurisprudência, e não é por acaso que foi a jurisprudência, quando houve reclamações, que funcionou em vários casos, em várias situações, para defender, digamos, o vínculo laboral destes trabalhadores e dos trabalhadores na Uber. E, de alguma maneira, as formas de organização sindical, hoje em dia, no Reino Unido, destes trabalhadores, estão muito digamos, relacionadas com essa necessidade de definir por negociação coletiva um conjunto de regras, visto que
por tradição, digamos, do voluntarismo, se pode dizer assim, britânico, a legislação laboral não entra nos detalhes. Ora, isso não é o caso da Espanha, não é o caso de Portugal, não é o caso, por exemplo, também da própria França, embora na França a desregulação tenha ido mais longe até certo ponto, onde a legislação do trabalho define um conjunto de regras muito detalhadas. Por outro lado, os direitos de organização sindical e identidade sindical também contam nestes países, quer dizer, no caso da Dinamarca, que referi há pouco, é evidente que esta capacidade, digamos, de reação não é só por uma reação política da parte do governo, mas tem a ver com o facto da negociação coletiva ser, digamos, ser a base da definição das relações de trabalho, fundamental da definição das relações de trabalho na Dinamarca, dentro de uma lógica de regulação conjunta, e é apoiada, isso é apoiado em sindicatos com uma forte implantação e com taxas de sindicalização elevada. Já, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, em que se sabe da discussão e do importante, enfim, esforço dos trabalhadores da Uber no sentido, e de outras plataformas, no sentido da sua organização sindical, as dificuldades da organização sindical nos Estados Unidos são enormes, não só para os trabalhadores das plataformas, mas para os trabalhadores em geral, uma vez que há, do ponto de vista formal, há exigências de um determinado quórum, se pode dizer assim, de votação nas empresas para que se possam organizar sindicalmente. Portanto, as formas de resposta da organização dos trabalhadores também têm a ver com quadros pré-existentes a este nível. Por outro lado, a organização patronal como parte negociadora. Pode-se dizer que, por exemplo, quando a Uber se preparava para entrar na Dinamarca, a questão é que existia um contrato coletivo e que esse contrato coletivo vinculava qualquer empresa, se pode dizer assim, na área do transporte individual de passageiros. E, portanto, mesmo que a empresa Uber não quisesse, ou assumindo-se como empresa, não quisesse fazer parte deste contrato, a própria lógica do contrato coletivo obrigava a que fosse reconhecido. Se quiséssemos transportar, enfim, hipoteticamente, o caso para Portugal, poderíamos dizer que, em Portugal, uma vez que há mecanismos de extensão das convenções coletivas a entidades patronais que não são filiadas nas organizações patronais signatárias, isso também poderia acontecer. Portanto, isto é para dizer que as questões da regulação e das soluções que se procuram encontrar lidam com problemas pré-existentes e com condições pré-existentes. Designadamente, as diferenças entre países sobre a prevalência da negociação setorial ou negociação da empresa, ou o nível e cobertura das convenções coletivas ou a força legal da negociação coletiva. Eu sei que não tenho muito mais tempo, só queria acentuar alguns aspectos que foram ditos anteriormente e esta relação quadripartida que foi estabelecida em Portugal. Ora, isto, muitas vezes, quando se fala das plataformas, nós temos, de alguma maneira, presente este modelo. Um modelo em que os clientes, enfim, avaliam os trabalhadores, mas que essa avaliação é utilizada pela Uber do ponto de vista da gestão dos trabalhadores, incluindo a possibilidade de cancelar o seu trabalho. Portanto, percebemos aqui que há uma relação, de facto, de controle da atividade de trabalho que se sobrepõe, por exemplo, às regras do Código de Trabalho relativamente aos despedimentos. Ou seja, há uma relação que é assegurada, enfim, de alguma maneira,
pela Uber, através do software, sem que tenha qualquer responsabilização relativamente a isso e fugindo a todas as regras relativamente, por exemplo, à proteção face aos destruimentos de que beneficiam os outros trabalhadores. Por outro lado, esta ideia de empresas subcontratadas relativamente às plataformas, eu penso que uma coisa é falarmos no geral. Quando começamos a falar no concreto, quer nas entregas, quer em relação às atividades como a TVDE, e eu penso que às vezes a discussão ganha em olhar para atividades concretas ligadas a plataformas, nós começamos a perceber que há aqui mecanismos em que estas empresas subcontratadas de facto não têm elas próprias funções de empresa. São as tais empresas por conta de outra, de que referidas anteriormente, não é? No fundo, esta entidade coletiva, a empresa contratante, pode fazer um contrato de trabalho, mas é a Uber que em última análise controla o tempo e é a Uber que em última análise, estou a falar da Uber, pode ser a Cabify ou uma outra qualquer, que em última análise pode decidir cancelar, digamos, a atividade. Portanto, há aqui, em Portugal houve de facto um problema complicado relativamente a isto. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre as prerrogativas das plataformas no controle do mercado e dos trabalhadores, isto já foi abordado até na intervenção anterior. Queria finalizar resumindo nos novos desafios à presunção de laboralidade e novos critérios de reconhecimento do contrato de trabalho. Também sobre isto, a intervenção anterior apontou elementos importantes relativamente ao poder, efetivamente, patronal e da observação desse poder. Há todos outros debates, por exemplo, no Brasil, alguns contributos interessantes sobre a questão dos próprios, digamos, instrumentos de trabalho e sobre o poder, digamos, a este nível. Há todo um debate, penso que no Brasil se foi muito longe neste debate sobre as questões da laboralidade e das plataformas. Depois há a questão de regular e negociar os algoritmos, que é uma questão, enfim, que me parece muito importante, porque há aqui outro problema, que me parece que é o papel do Estado e o papel da negociação coletiva. Porque, de alguma forma, se tem vindo a dizer, bom, esta questão deveria ser para a negociação coletiva de âmbito setorial ou da empresa, a negociação dos algoritmos. É um dos problemas, por exemplo, que está posto aqui, digamos, na Dinamarca, na medida em que os algoritmos, no sentido de seleção das pessoas, podem ter problemas de discriminação e, portanto, como é que se controla isso? E como é que, por exemplo, os sindicatos podem intervir nesse processo? Isto põe, evidentemente, todas as questões das relações de poder entre as organizações sindicais e patronais e põe outras questões a montante, que são do próprio Estado intervir em algumas regras relativamente que previnam e que funcionem como elemento dissuasor da utilização dos algoritmos em relação à seleção dos trabalhadores. Bom, há toda uma série de questões de fundo que não podem ser deixadas apenas à negociação coletiva, têm que ser reguladas pelo Estado. Finalmente, temos que pensar também na questão, tem sido ventilada a questão da proteção social destes trabalhadores e dos trabalhadores independentes em geral, mas é preciso conjugar direitos laborais individuais e coletivos e os direitos de proteção social. Esta disjunção que tem sido de alguma maneira promovida até por instâncias europeias e, digamos, há todo um debate hoje em dia, no fundo, de disjunção entre direitos laborais e de proteção social. É preciso reconduzir, discutir esta questão em termos da conjugação dos direitos laborais individuais e coletivos e da proteção social, limitar a generalização das formas disruptivas de individualização e isolamento dos trabalhadores. Uma das questões
que o teletrabalho também coloca, e o problema dos planos de direitos de organização e representação e negociação coletiva. Não basta dizer, por exemplo, que aos trabalhadores das plataformas se vão estender contratos coletivos negociados por sindicatos. É preciso pôr a questão de que os trabalhadores das plataformas têm o direito de organização sindical e de participar na negociação desses contratos coletivos, com todos os direitos de todos os trabalhadores. Por último, evidentemente que, dependendo dos países, das formas de regulação em questão, as formas organizativas podem ser várias e as alianças com sindicatos e movimentos sindicais tomarem também formas diferentes. Isto é verdade, sobretudo, nos países onde há uma grande dificuldade de organização sindical e as possibilidades de organização são outras, ou também em países onde há a possibilidade, onde há movimentos dos dois tipos, não é? Organizando trabalhadores independentes ou organizando trabalhadores assalariados. Portanto, ficava por aqui, deixando algumas referências que podem, enfim, ser um ponto de partida para uma reflexão mais aprofundada neste debate sobre as plataformas, as relações laborais e as relações coletivas de trabalho. Obrigada, Maria da Paz. Então passamos ao Nuno Boavida. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite para estar aqui. Eu vou apresentar aqui uns slidezinhos, prometo não ser muito demorado, mas é talvez a melhor forma de estruturar o que eu gostaria de trazer aqui hoje. Eu vou falar sobre plataformas digitais de trabalho em Portugal, um trabalho que nós temos desenvolvido sobre o perfil e representação destes trabalhadores em Portugal. É uma equipa de investigação vasta, eu estou só aqui, no fundo, a dar voz às discussões e ao trabalho que tem sido feito no último ano e meio, e passando diretamente, quer dizer, parte do princípio que toda a gente já foi discutido o contexto e o debate científico em torno da temática, só para vos dar uma ideia da motivação inicial, pode ser resumida neste desenho, se quisermos. Não havia em 2018 informação sobre a representação dos trabalhadores de plataformas em Portugal, como está aqui apontado, e também num outro país, na Hungria. Existia informação sobre o que se passava na Alemanha, o que se passava em Espanha, mas não tínhamos outro tipo de informação. Este foi talvez aquele, eu diria que o ponto de partida para nós elaborarmos este projeto e submetê-lo à Comissão Europeia. O projeto pretende analisar as estratégias dos sindicatos, não só dos sindicatos, mas também de associações e movimentos alternativos que pretendam representar os trabalhadores nas plataformas digitais. Há 4 equipas de investigação nestes 4 países que aqui estão descritos, e é liderado por mim e pelo professor António Brandão Muniz. Neste momento já terminámos a fase 2 do trabalho de campo e estamos a realizar a fase 3, a fase final. Direi diretamente para as perguntas de investigação que tínhamos desde o início. Era um pouco tipificar estes trabalhadores que recorrem a estas plataformas, perceber as estratégias sindicais que existem para estas plataformas, que alternativas de representação podem ser detectadas nestes 4 países e quais as estratégias destas organizações todas e as opções governamentais que existiam. Portanto, isto data de 2019, meio de 2019. Só aqui uma pequena nota para vos dar uma nota metodológica, para vos dizer que realizamos 54 entrevistas centradas em particular nos estafetas da Glovo e da Uber Eats e da Airbnb, onde achámos que era preciso incidir um pouco, era necessário incidir um pouco mais. Entrevistámos trabalhadores, ativistas, sindicalistas e outros key informers. Indiretamente aos 5 estudos de caso que foram desenvolvidos então pela equipa portuguesa, nós detectámos estes movimentos informais na Upwork. A Upwork é talvez aqui, para utilizar as palavras da Ana Alves Silva, um monopsónio, de facto, porque quase todos os freelancers trabalham
para a Upwork, há outras, há a Freelancer, enfim, talvez sejam a Oligopsónio, mas essencialmente trabalham para a Upwork. São jovens profissionais, normalmente altamente qualificados, com competências específicas muito valorizadas pelo mercado de trabalho. Nas entrevistas revelaram uma autoperceção de como empresários, ou então alguns, ou a maioria, como freelancers. Alguns revelaram também um pouco estas ideias em torno do nomadismo digital, viajar à volta do mundo, ser livre, etc. Interessante também revelar que para a maioria se não para a totalidade dos entrevistados, existe uma barreira de 2 anos para conseguirem ganhar um salário mínimo, muito influenciados pela concorrência internacional. Para quem não conhece, a Upwork funciona como um sistema de leilão, onde as empresas põem tarefas ou projetos a leilão e os freelancers licitam. As estratégias de representação que encontramos, enfim, são particulares aqui, e não é também por acaso que eu começo com esta plataforma, que é talvez a menos conhecida, é porque eles são maioritariamente atomizados, vivem desligados, mas existem muitos movimentos informais que os permite funcionarem de alguma forma em rede. Eu nomeio aqui uma data deles. O importante aqui é dizer que estes movimentos informais funcionam como uma alternativa à representação coletiva tradicional e concentram-se no apoio mútuo, com vários objetivos. O primeiro tem a ver com a confiança, que um freelancer digital, como não existe, quer dizer, só existe no mundo digital, precisa de construir e precisa de existir no mundo digital. Este é talvez o ponto de partida para poderem desenvolver este tipo de atividades. Permite troca de informações sobre preços, que é bastante importante, pelo menos ao nível nacional. Isto é, um freelancer português a trabalhar em determinadas áreas, como desenvolvimento de software ou web design, etc., tem uns estándares, e esses estándares são, enfim, de alguma forma ajustados na internet. Por outro lado, estas plataformas permitem criar uma reputação não só para os freelancers, como para as empresas, baseadas nas avaliações de uns e de outros, e também criar, então, enfim, um rendimento estabilizado que lhes permita viver. Interessante também revelar que alguns freelancers crescem, funcionam em rede e começam a formar empresas digitais, mas elas, de uma forma interessante, são híbridas, isto é, por um lado existem no mercado digital e estão extremamente presentes, mas por outro servem-se do mercado tradicional ou da economia tradicional para irem construindo relações com outros clientes. Elas não vivem puramente na internet. Passando imediatamente para o segundo estudo de caso, que chamámos Associações Empresariais na Airbnb. Aqui não estudamos só a Airbnb, mas também a Booking.com, que é também importante no mercado, um oligopólio, um oligopsónio, enfim, depende de como quisermos observar, de relevar aqui que a média das pessoas entrevistadas rondava já os 50 anos, o que é bastante diferenciado da outra plataforma anterior. São normalmente trabalhadores altamente qualificados, mas desempregados ou a viverem em subemprego. Tem uma alta percepção que pode variar entre ser proprietário e empreendedor. Existe também um exército invisível de gestores, pessoal de limpeza e pessoal de arranjos domésticos, etc., que nós não conseguimos abordar e é necessário abordar. As remunerações que encontramos rondam o salário médio, ou por vezes o salário mínimo, ou simplesmente um suplemento a uma outra atividade, mas a pandemia parou, como sabem, a atividade turística, e isto causou imensos problemas que eu não vou agora aqui abordar por questões de tempo. As condições de trabalho variam bastante, mas na maioria os relatos são de longas horas de trabalho com alguma sazonalidade. A maioria destes trabalhadores são sócios gerentes de pequenas ou microempresas e enfatizam a autonomia temporal do trabalho. Em termos de estratégia de representação, este é talvez um caso interessante, é que a maioria,
primeiro, não têm laços com os colegas que trabalham nas mesmas plataformas. Segundo, foram ignorados pelos atores tradicionais das relações laborais aqui, tanto do lado das associações de empregadores como também das associações e federação sindicais. Encontramos, sim, de uma forma interessante, novas e ativas associações empresariais. 2 nacionais, uma para pequenos proprietários, outra mais voltada para médios proprietários e uma nos Açores que incluía essencialmente pequenos proprietários, mas que se diferenciavam porque nos Açores têm um acesso direto aos corredores do poder e aqui ao nível nacional não funciona bem assim. É interessante também perceber que estas associações vivem porque também oferecem um seguro de negócio bastante importante para quem exerce esta atividade como um complemento ou mesmo até como uma atividade principal que pode de repente ter problemas com os clientes. Estas associações em que encontramos foram particularmente ativas a proteger os associados durante a pandemia de Covid-19. Há algumas explicações à volta desta eficácia, não é claro, mas pensa-se que talvez o facto da Ministra do Trabalho ter sido Ministra ou ter sido responsável pela pasta do turismo anteriormente pode ter sido uma das razões, mas existem outras explicações, não vou perder mais tempo aqui, vou saltar para o terceiro caso, em que titulamos À Procura de Representação na Glovo ou na Uber Eats. A maioria dos trabalhadores trabalham com as duas, são também jovens, na sua maioria homens e alguns imigrantes. As condições de trabalho são particularmente duras nestas plataformas, ou se quisermos falar talvez até deste setor de plataformas. Encontramos, não é relatórios, mas descrições de violações de direitos humanos, em particular no Porto, de máfia, em particular relacionadas com a máfia paquistanesa e também de violações de direitos laborais. Encontramos de uma forma bastante extensiva um aluguer ilegal de contas que dá direito a tudo o que possamos imaginar, mas nomeadamente a pagar mais uma contribuição ao dono da conta para poder exercer esta atividade. Estas pessoas não têm qualquer tipo de voz, nem direta nem indireta, e relatam longas horas de trabalho e trabalho ao fim de semana. E quando falo de longas horas de trabalho, falo de 12 a 14 horas diárias, 7 dias por semana. Não existe legislação específica, mas é realmente necessária, isso está a debate, como também já foi realçado nas anteriores intervenções. As estratégias de representação aqui são um bocadinho mais, diria, delicadas ou complexas. Os trabalhadores de plataforma gostam de fácil acesso ao mercado de trabalho e agrada-lhes a flexibilidade dos horários oferecida pela Glovo e pela Uber Eats nos seus relatos. Claro que isto é na perspectiva destes trabalhadores que também têm uma rotatividade muito grande neste tipo de trabalhos. Na perspectiva dos sindicatos, o sindicato, isto não é Restauros, isto foi a tradução automática, peço desculpa, da Restauração do Norte, iniciou uma campanha já há algum tempo, mas sentiu grandes dificuldades e não conseguiu grandes avisos, campanhas de informação. No do Sul, no mesmo sindicato do Sul, alguns trabalhadores vieram à procura de ajuda e parece estar a começar uma mobilização, mas isto é parece com bastante hesitação, não é claro. O principal problema que encontramos aqui é que, por um lado, os trabalhadores das plataformas gozam deste acesso fácil e flexível ao mercado de trabalho, com horários flexíveis, e, por outro lado, os sindicatos defendem um princípio de emprego efetivo, com contratos, trabalho, etc. E a pergunta é como podem eles dialogar? Existe algum ponto de encontro a que os sindicatos possam chegar? Quarto e penúltimo estudo de caso, a que chamamos mobilização sindical na Uber, a maioria não tem propriamente nenhuma propriedade, mas podemos, de facto, como também a Ana referiu, podem pedir um leasing para comprar moto, equipamento, etc. Mas alguns têm
Peço desculpa, não é moto, era carro que eu queria dizer. Podem pedir um leasing para comprar um carro, mas alguns têm mais, chegam a ter frotas, não têm só um carro, mas podem ter mais. Encontramos uma autoperceção que varia de empresário a trabalhador, e isto é, sem querer estar a pôr um número à frente, eu diria que é bastante frequente encontrar um que se acha um empresário e outro que se acha um trabalhador por conta de outra. A legislação, isso é mais ou menos consensual, na sociedade parece-me que necessita de revisão, da primeira lei Uber. Existe um conflito industrial e continua a crescer. E do ponto de vista da estratégia de representação, aqui é talvez interessante referir que o STRUP, que é o sindicato tradicional do setor, está a mobilizar-se com considerável sucesso. Por um lado, já mobilizou trabalhadores, já os recrutou, e passou a uma fase seguinte, foi a elaboração de um caderno de reivindicações que foi entregue a várias entidades e jornalistas. Foram recebidos para eles de uma forma bastante importante pelo deputado envolvido na elaboração da primeira lei Uber, que se espera que estará agora envolvido na sua revisão. O recrutamento dos novos membros, como já referi, é feito entre motoristas e também entre parceiros, portanto empresários em nome individual, embora a um ritmo lento, não é propriamente um setor fácil de recrutar, como se pode compreender. O sindicato está afiliado na CGTP, e que resulta um pouco também aqui num conflito entre o recrutamento de parceiros que está em desacordo com, ou está em oposição à CGTP relativamente à sua defesa do trabalho falso, independente, bogus, self-employment, usando a expressão inglesa. E por último, foram também recebidos pelo representante da Uber, aqui faço uma citação de um sindicalista, onde diz que a Uber concordou com algumas das nossas reivindicações, mas eram sobretudo expectantes e ouviam o grupo de sindicalistas, motoristas e ou parceiros tinham a dizer, acrescente-se ainda que agora, a propósito da discussão do livro verde sobre o futuro do trabalho, este sindicalista foi também convidado da Strupo, portanto parece haver algum reconhecimento mais institucional da existência de um sindicato que representa também os trabalhadores de TVDs. E por último, aquilo que nós chamamos de competição sindical nos call centers da Home, é um estudo de caso que nasce porque algumas empresas norte-americanas utilizam trabalhadores portugueses para fazer tradução direta e que vivem cá em Portugal através de plataformas, mas que devido à Covid se juntaram a eles todos os outros trabalhadores de call centers, que é um setor, enfim, em grande crescimento e que de repente passou todo a trabalhar em casa a partir de plataformas providenciadas pelas respectivas empresas. E por isso é fácil compreender que a percepção, para quem conhece o setor, que a sua autopercepção é de serem trabalhadores, que as condições de trabalho são aquelas que muitos de nós já conhecemos, de elevada pressão e intensa, abusos frequentes, tentativa de controle e vigilância, inclusive de introdução de software no computador dos trabalhadores para poderem controlar o tempo passado em frente ao computador, pausas curtas, etc. Enfim, assim, não é propriamente um quadro muito simpático. As estratégias de organização que encontramos aqui, bem, têm a ver essencialmente com sindicatos instalados no terreno, envoltos em recrutamento, ações, protestos, greves, etc. Encontramos 6 sindicatos com um conflito industrial intenso. Só em 2019, a partir de março, portanto, desde a chegada da pandemia, eu contei 9 greves. Ninguém sabe números relativamente a estas greves, é preciso, quer dizer, não encontrei estudos que pudessem consubstanciar a adesão a estas greves, mas a cobertura mediática prévia é realmente alta, posterior nem por isso, não consigo encontrar muitas notícias que relatem o que aconteceu relativamente a estas greves, ou não consegui. Outros sindicalistas queixaram-se da falta de comunicação entre sindicatos como sendo um dos problemas do setor. Outros ainda apontaram também para a falta de existência de uma profissão específica
que os pudesse, de alguma forma, alavancar na negociação coletiva. Não é uma condição sine qua non, mas é uma condição que poderia facilitar a negociação coletiva. A mobilização do setor é, portanto, eficaz e crescente. Alguns objetivos foram, de facto, atingidos relativamente ao teletrabalho, problemáticas associadas ao Covid, etc. E, portanto, a poder trabalhar a partir de casa, algumas relativas a pausas e abusos de controle por parte, em particular, da gestão intermédia. Aquilo que diria um sindicalismo maduro, mas os sindicatos estão em competição uns com os outros. Eu não vou estar agora a descrever mais em detalhe, para poder estar mais ou menos dentro do tempo que me foi dado, mas gostaria de dizer o seguinte: a economia de plataformas é um setor que requer uma mão de obra crescente. Nós contamos, assim um pouco por alto, mais de 80 mil trabalhadores, se não incluímos os dos call centers. Portanto, estamos já a chegar a uma fatia do mercado de trabalho bastante importante. Cada plataforma gera um mercado de trabalho casuístico, isto é, são essencialmente mercados de trabalho casuais, não são perenes e diferentes. As relações laborais são maioritariamente diretas com a própria plataforma e existem diversas formas de representação coletiva em Portugal. Como já disse, e só para rever, maduras nos call centers, recrutamento e mobilização na Uber e com o início de sensibilização na entrega de comida. Encontramos novas associações empresariais a representar os trabalhadores da Airbnb, um pouco também associados, claro, à posse da propriedade, e movimentos informais alternativos na Upwork, também associados não à propriedade, mas sim às qualificações deste tipo de trabalhadores. É, portanto, por último, problemas urgentes a resolver, em particular na entrega de comida, onde detectamos vários problemas que já relatei, graves na Uber e Airbnb e inspeção laboral dos call centers at home. Gostava ainda de dizer só duas palavras, uma relativamente ao Livro Verde e outra relativamente às declarações da Ministra do Trabalho. Relativamente ao Livro Verde, eu gostaria de chamar a atenção que existem bastantes recomendações direcionadas para a Uber e para as plataformas, até para as plataformas de entrega de comida, mas há muitas outras plataformas, como eu tentei aqui demonstrar com os nossos estudos, que não merecem qualquer atenção. Isto é uma falha que me parece grave. Há, claro, no debate público uma ênfase à volta da uberização e da Uber, e toda a gente discute a Uber à exaustão, mas há um outro exército de trabalhadores que trabalha para outras plataformas e essas também têm as suas necessidades e é preciso olhar para elas. Relativamente às declarações da Ministra, e agora refiro-me às declarações, penso que no final de março, ou a propósito até da apresentação do Livro Verde, já não me lembro exatamente, no Jornal Expresso, a Ministra declara que irá criar um sistema contributivo e fiscal adaptado às plataformas, que irá adequar o sistema de proteção social a estas novas formas de trabalho, promovendo a ampliação da cobertura a todos os trabalhadores, independentemente da sua relação jurídica. Aqui, portanto, teremos naturalmente aquela terceira via de que tanta gente fala, criar novas categorias de trabalhadores abrangidos pela negociação coletiva, por exemplo, trabalhadores de plataforma, trabalhadores terceirizados e trabalhadores autónomos, economicamente dependentes, estender a negociação coletiva a formas de prestação de trabalho que normalmente estão fora dessa negociação. Ora, esta manifestação de intenções, é uma manifestação de intenções, eu ainda não vi mais do que isso, de alguma forma parece vir ao encontro de algumas das nossas conclusões. E refiro-me aqui que num sistema de relações laborais fortemente influenciado pelo Estado, estas declarações são importantes porque os trabalhadores digitais podem encontrar um contexto político adequado para melhorar as suas condições nos próximos anos dentro deste quadro legislativo e de equilíbrio que existe no Parlamento. Portanto, talvez estejamos numa altura crítica de mobilização. E permite-me então só concluir para dizer que ao ampliar a análise para 5 estudos de caso, permite-nos capturar o desenvolvimento de plataformas digitais que estão num ponto crítico. Por um lado, o Ministério do Trabalho declara que irá criar um novo enquadramento, nomeadamente com esta terceira via de laboralidade. Por outro lado, para os investidores ou para os capitalistas
de plataformas digitais, o país, Portugal, aqui surge como um balão de ensaio que vai marcar um futuro do capitalismo digital a nível nacional e possivelmente europeu. Nós, como aliás já foi avisado na anterior intervenção, nós não temos a mesma capacidade, o mesmo regime ou a mesma organização e sistemas de regulação que nos permitam enquadrar este tipo de atividades da mesma forma como foi feito na Dinamarca ou na Áustria ou noutros países, mas relevo também a ideia de que isso tem a ver também com o sistema de capitalismo que temos, tem a ver também com o sistema de inovação que cada país tem, não é só a forma de regulação. Ao nível das organizações laborais, a primeira rodada foi em grande parte perdida, no meu entender, principalmente se a compararmos com outros parceiros deste projeto, como a Espanha e a Alemanha, onde conseguiram grandes e significativos avanços nesta área das plataformas digitais, e aos representantes dos trabalhadores permitam-me a recomendação de aprenderem um pouco com a falta de resistência das instituições e de procurarem formas de organização tradicionais ou alternativas que possam forçar um novo enquadramento e recorrer a este equilíbrio em comum no contexto democrático português de forças políticas no Parlamento para criar e melhorar os seus direitos e condições de trabalho. Lamento se ultrapassei muito o tempo que tinha, peço desculpa e... Obrigada, Nuno. Acho que ultrapassaram todos um bocadinho, mas vamos ver se conseguimos ainda ter algum tempo. Acho que foram intervenções muito densas e que muitas, ou quase todos vós levantaram já algumas pontas e, portanto, passava de imediato ao público presente, para quem quiser colocar questões, para que depois possamos ter uma nova rodada de intervenções da vossa parte. Obrigada. Pronto, então só assim também muito rapidamente, não é? Porque estamos em cima do tempo. Eu acho que esta última, vou pegar aqui na última pergunta da professora Sofia. No caso das plataformas, eu acho que elas revelam uma transformação extrema das transformações que a digitalização e as novas tecnologias e as alterações ao processo de trabalho introduzem no trabalho gestionário, porque neste caso há uma tecnologia que substitui o trabalho gestionário, não é? Todos nós sabemos, todavia, que as tecnologias, os algoritmos precisam de humanos que introduzam ordens e os moldem à sua efetiva execução e, portanto, neste trabalho algorítmico de gestão também existirá um trabalho invisível de domesticação, digamos assim, do trabalho algorítmico, não é? Portanto, se essas funções são funções que integrem uma hierarquia, aí eu já tenho dúvidas. Não tenho conhecimento empírico sobre o assunto, mas tenho dúvida, porque na verdade serão eventualmente engenheiros e trabalhadores que farão esse trabalho e não necessariamente pessoas que ocupam uma posição na estrutura hierárquica de uma organização. Agora, a questão coloca-se para organizações, como eu dizia, não é, que com a adoção do teletrabalho, e nós tivemos já anúncios de empresas, seguradoras, enfim, que anunciaram publicamente que em poucos anos se pretendem tornar empresas totalmente digitais por via da adoção total do teletrabalho. E, portanto, essas questões colocam-se aqui. E, portanto, existirá a manutenção de postos de trabalho e aqui o atrito institucional e regulatório é importante, não é? Ou serão adotados softwares e tecnologias de gestão à distância. Enfim, não vamos especular, temos de ver quais são as respostas institucionais, quer nas empresas, quer no tecido institucional macro, não é? Do ponto de vista jurídico-político. Portanto, o atrito, aqui esse efeito substitutivo da tecnologia exista, o atrito e esse efeito estará precisamente nas respostas institucionais. Mas, na verdade, quer dizer, de um ponto de vista macro, é um efeito de polarização da estrutura de emprego. Não é? Portanto, e é um fenómeno que se verifica já, na verdade, a sociologia já o vem tratando há alguns anos esta parte, não só pelas questões do de-skilling, mas também precisamente pela questão da diluição das hierarquias organizacionais.
Eu gostava, enfim, só de dar a minha contribuição sobre esta questão da laboralidade e de uma terceira laboralidade, uma terceira via para resolver este assunto e o modo como ele está a ser endereçado no contexto político atual, porque ele também me preocupa bastante. Quer dizer, eu partilho desta preocupação do José Soeiro, não é? Quer dizer, não creio que, e por isso é que eu trouxe a discussão sobre o que é uma plataforma. Eu não creio, de facto, que o enquadramento político ao relatório atual tenha falta de respostas para o problema da laboralidade ou o problema da plataformização das empresas. Parem, não é porque uma empresa opera a nível digital que ela está isenta de responsabilidades legais. Não é? Isto acontece quer a nível laboral, quer aos outros níveis. Portanto, o problema coloca-se nesta necessidade de, como dizia o José, de reconduzir as empresas, não é só à laboralidade, é reconduzir estas empresas, baixá-las dessa esfera digital àquilo que é a esfera da interação típica entre os seres humanos, não é? E onde opera o contexto político-regulatório. Portanto, isto também vai de encontro àquilo que o João Fraga estava a dizer, ou seja, que é a capacidade do poder regulatório das instituições atuar naquilo que é a realidade virtual ou digital. E, portanto, quando eu dizia, por exemplo, que esta necessidade de pensar as plataformas como empresas era importante, era precisamente no sentido de perceber que uma empresa que organiza uma determinada força de trabalho com recurso em engenharias jurídicas, falso trabalho independente, para falar claro, não é? Isto acontece porque há espaço institucional para que aconteça. E, portanto, tem que deixar de haver esse espaço e tem que haver uma complementaridade em termos de respostas institucionais, por via regulatória e por via inspectiva também. Portanto, esta complementaridade é absolutamente necessária. E, portanto, eu acho muito perigoso que regular o trabalho em plataformas digitais, criando um sistema contributivo e fiscal adaptado a esta realidade, acho isto extremamente perigoso, enfim, como acho que pode, e essa é uma situação que já se verificou com a introdução de um sistema contributivo específico para os trabalhadores independentes em situação de dependência económica, os falsos trabalhadores independentes. Não sei se vocês estão a par, eventualmente estarão, no sistema contributivo português existe, essas alterações foram introduzidas recentemente e foram introduzidas de um modo que a partilha de responsabilidades contributivas, na verdade, produz um efeito de incentivo às empresas a contratar trabalho independente, porque o encargo contributivo que fica à responsabilidade das empresas contratantes é menor do que aquele encargo que têm por via da contratação por conta de outrem. E, portanto, quando nós temos alterações institucionais que operam no sentido de incentivar a desregulação do mercado de trabalho, estamos aqui, enfim, estamos imediatamente a tentar proteger os trabalhadores, é verdade, estamos, mas a longo prazo podemos estar a criar uma disrupção entre complementaridades institucionais e incentivar precisamente a realidade que estamos a tentar proteger. E isto é perigoso, e isto pode acontecer também com a criação de um sistema contributivo e fiscal adaptado às plataformas. As plataformas são empresas que fazem intermediação de mão de obra. Nós temos no direito português uma resposta. Portanto, o direito português regula a intermediação das relações de emprego, regula as atividades das empresas de trabalho temporário e se são contratantes diretas, se exercem todos os poderes do empregador, então, nesse caso, nós temos também uma resposta, não é? Que é a resposta do contrato de trabalho. E, portanto, temos é que ter um tecido político capaz de trazer, de impor essa resposta a estas empresas. Mas pronto, esta é a minha posição e passo a palavra aos colegas. Bom, eu também começo pela última questão. Partilho a perspectiva da Ana, mas queria acrescentar também o seguinte, é que, de facto, do ponto de vista das hierarquias, é evidente que não há similitudes com, digamos, o que é a forma organizativa de uma empresa e a hierarquia de comando ou de responsabilidades.
mas isso não significa que haja menor controle sobre as relações de trabalho, digamos, e um poder cego sobre essas relações de trabalho. O que eu quero dizer com isto é o seguinte, é que, de facto, do lado dos trabalhadores e do lado das entidades patronais, numa empresa, numa organização normal, o que acontece é a possibilidade de diálogo e a possibilidade de negociação, até certo ponto, das relações de trabalho, não é? Neste caso, não é? O algoritmo não é neutro, não é uma questão técnica, apenas técnica, não é uma questão de tecnologia, não é neutro. Basta pensar, por exemplo, no algoritmo da TAP, que seleciona as pessoas para despedir, não é? E quem é que é contratado para... Quem são os engenheiros ou os trabalhadores que, enfim, que tecnicamente elaboram que empresas são essas, não é? Que são contratadas para fazer esses algoritmos? Qual é a filosofia subjacente? Isto é uma questão absolutamente chave, não é? Os critérios, a ideologia que está subjacente à seleção das pessoas, tudo isso tem que ser, não pode ser, digamos, tecnologia, tem que ser de facto reconduzido às relações humanas, às relações sociais, às relações entre atores nas empresas, explicitando os critérios e discutindo esses critérios. Aliás, porque há muitos deles que podem subverter completamente direitos humanos fundamentais. Portanto, há aqui um problema, de facto, de controle sem capacidade nenhuma de influenciar do lado dos trabalhadores, e esse é um problema grave. A questão da terceira via, eu penso que é uma questão absolutamente chave, porque, reparem, há agora a tendência a pensar que quer os direitos laborais, quer os direitos da associação sindical, quer a negociação coletiva, deveriam integrar experiências e situações de uma natureza que é completamente alheia aos sindicatos e à negociação coletiva. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, quando há a intenção ao nível europeu de discutir as regras de competição para permitir que os trabalhadores independentes possam ter todos os direitos de associação sindical. Eu estou a formular provavelmente a questão de uma maneira que não é exatamente precisa, mas no fundo o conteúdo é este. No fundo é dizer, em alguns países, a competição, enfim, relativamente ao trabalho independente, porque muitos são considerados empresários a título individual e, portanto, as regras de competição não permitem a sindicalização. E, portanto, a questão é sindicalizar porque há muito trabalho independente ligado às plataformas e resolve-se o problema. Isto é uma forma completamente errada de pôr a questão. A questão é, digamos, estabelecer uma relação laboral correta. Este trabalhador tem uma relação de facto assalariada e é na base dessa relação assalariada que ele se organiza sindicalmente, que negocia contratos coletivos de trabalho, porque os contratos coletivos de trabalho, digamos, no figurino, digamos que foi consagrado historicamente na maior parte dos países das democracias avançadas, não é? E nas lutas sociais em todos os países, teve a ver justamente com essa capacidade de definir regras e definir regras do ponto de vista laboral, não é? De determinar condições de trabalho em relação ao empregador. Portanto, o trabalhador independente vai negociar com quem? Quando estamos a falar de negociar com o empregador, já estamos a falar aqui de uma relação laboral. Portanto, a questão da terceira via está a mistificar, de facto, a relação do trabalhador com a história dos trabalhadores independentes e economicamente dependentes. Esta figura, digamos, que aparece a certa altura de uma forma positiva, no sentido de dizer trabalhadores que de facto trabalham para a mesma entidade ou que a maior parte do seu rendimento depende de uma só entidade e que são trabalhadores independentes, então têm alguns benefícios do ponto de vista social, etc, etc. Bom, e portanto, progrediu-se neste sentido. Mas o problema devem ser estes trabalhadores qualificados como trabalhadores independentes? Esta questão é uma questão absolutamente chave. É que, de facto, porque é que não se fazem contratos de trabalho com estes trabalhadores, por exemplo, em regime de part-time,
em vez de se chamarem trabalhadores independentes. Depois, a questão da qualificação da laboralidade é muito importante, porque o sistema português que privilegia a subordinação jurídica, tem um espaço e tem dimensões que são muito importantes, mas provavelmente há outras dimensões também a incluir, que abrangeriam necessariamente muitos destes trabalhadores que são os tais considerados economicamente dependentes, independentes economicamente dependentes. E o mesmo vale para a negociação coletiva, porque de facto começa-se a criar um terceiro estatuto de pessoas que têm alguns direitos de negociação coletiva, que têm alguns direitos de associação, que têm alguns direitos de proteção social. E, portanto, está-se a criar, de facto, a segmentar ainda mais o mercado de trabalho, não é? No fundo, havendo esta possibilidade e num quadro, enfim, como nós conhecemos nos países do sul da Europa, com as crises prolongadas e os efeitos multiplicadores de que se falou, da própria desregulação do trabalho, há o perigo, efetivamente, de a opção patronal começar a ser justamente por essa a terceira via começar a ser a via predominante em variedíssimos setores. Portanto, penso que é preciso muita atenção relativamente a isso. Outra questão que me parece importante é a questão justamente que foi levantada pelo João Fraga, que é a capacidade efetiva dos trabalhadores e das suas organizações poderem pesar, não é, no respeito pelos direitos laborais. Quer dizer, de facto, não é apenas a Inspeção de Trabalho, a Inspeção de Trabalho tem uma função muito importante, mas a fragilização da capacidade sindical, da capacidade de organização dos trabalhadores ao nível do seu espaço de trabalho é um elemento-chave. Ora, a ideia digamos, de um meio caminho de redução de direitos significa também as limitações ao exercício desses direitos. Portanto, resumindo, a mim parece-me, de facto, que uma grande parte das tais promessas da Ministra do Trabalho e do Livro Verde, grande parte dessas promessas são promessas de terceira via, que de facto não resolvem o problema, não definem claramente qual é o caminho relativamente às plataformas do ponto de vista da sua responsabilização como entidades patronais, porque uma coisa é de falar na laboralidade em geral, mas depois aceitar que as plataformas não tenham essa responsabilização e são os parceiros que têm essas responsabilidades laborais. Portanto, essa questão é completamente omissa no debate e na posição, pelo menos expressa publicamente, tanto quanto é do meu conhecimento e tanto quanto é revelado no Livro Verde. E, por outro lado, não se discute, de facto, a questão da Uber. A pergunta do José Soeiro, eu acho que é muito importante, a pergunta inicial. No fundo, deve haver uma regulação específica das plataformas ou, pelo contrário, a legislação do trabalho deve integrar, digamos, respostas que permitam responder e preservar e incluir novos elementos de laboralidade. Eu inclino para a segunda versão, porque há alguns riscos, e estes riscos é preciso ter muito cuidado. Por exemplo, o teletrabalho está a demonstrar isso, não é? A ideia de criar uma lei específica sobre o teletrabalho, à parte, significa, no fundo, que estão ali definidos os direitos dos trabalhadores do teletrabalho e que os direitos, o conjunto de direitos e de regulações do Código de Trabalho não se lhes aplica. Ora, o caso português, a legislação portuguesa, até desse ponto, com todas com todos os limites que possa ter, na área do teletrabalho, uma das coisas importantes é que estavam incluídos no Código de Trabalho, ou seja, os trabalhadores do teletrabalho participam de todos os outros direitos que estão inscritos no Código de Trabalho.
E, portanto, eu penso que isto deve ser válido igualmente para os trabalhadores das plataformas. Portanto, criar novos indícios de laboralidade, sim, não é? Por exemplo, o indivíduo possuir uma bicicleta, não é? ou ter um carro, digamos, é proprietário do seu meio de produção, isto entre aspas. Quer dizer, a posse, o controle, e quem é que controla a utilização desse meio de produção, não é? No fundo, ele tem a propriedade, mas quem controla a utilização não é ele, não é? É a plataforma. Quer dizer, este tipo de questões, que é um desafio para os juristas, obviamente, é evidente que tem que ser resolvida, mas num quadro que seja um quadro integrado da legislação laboral no seu conjunto, com universalidade de direitos laborais. Obrigada. Passamos então por fim ao Nuno, que já estamos adiantadas na hora. Sim, em poucas palavras, até porque muito do que eu penso também já foi dito. Eu, não sendo especialista em direito do trabalho, a ideia que eu tenho é que, como está, serve para todas as plataformas. Tem que haver uma separação clara entre aquilo que são trabalhadores independentes e aquilo que são trabalhadores por conta de outrem. E isso deve ser efetivo, isto é, não pode haver esta falsificação dos trabalhadores independentes. Do ponto de vista jurídico, não me parece que haja necessidade nenhuma de mexer nessa legislação. Agora, parece-me até, como a Maria da Paz disse, que mecanismos existentes, como o part-time e outros, servem perfeitamente para cobrirem algumas destas plataformas, como os estafetas ou outros. O que é facto é que eu comecei com um estudo de caso que é a pôr quando são freelancers verdadeiros, não é? Quer dizer, eles de facto são freelancers. E esses, os mecanismos jurídicos que existem na legislação portuguesa servem perfeitamente para os regular. O que não existe, no meu entender, é um problema de representação e é também um problema de mecanismos de inspeção relacionados com a tributação empresarial, por exemplo, como já foi aqui referido, relacionados com a saúde e segurança no trabalho e os seguros de saúde poderem existir e ser efetivados para este tipo de trabalhadores digitais. Enfim, a segurança social também, da mesma forma da tributação empresarial, a segurança social ser uma segurança social efetiva, porque nós corremos o risco de, daqui a 20 ou 30 anos, termos estes trabalhadores todos sem descontos e, portanto, entrarem em idade de reforma. Há, portanto, uma necessidade de formalização deste trabalho casual. E essa formalização não necessita de ser específica para cada plataforma, mas precisa de uma ação decisiva do Estado, isso sem dúvida. Assim, em geral, para tentar responder ao que o Zé nos disse, mas também acrescentar de que estas plataformas em si mesmo são empresas. Eu acho que não são quase empresas, acho que elas são empresas. Pronto, operam com mecanismos por trás de uma opacidade tecnológica e fantástica e tal, de encher o olho, mas quer dizer, se tirarmos essa capa, temos por trás uma empresa. O que essas empresas têm que fazer é submeterem-se às mesmas regras que as outras empresas da economia tradicional têm para operar, porque senão também é dumping, não é? E acaba por ser um impulso para um empresário dizer, epá, em vez de eu montar uma empresa normal, deixa-me esconder aqui atrás de um algoritmo, e agora, de repente, tenho muito menos custos. Quer dizer, é essa imposição que nós, enquanto sociedade, temos que fazer, é dizer, vocês podem operar, não tem problema nenhum, até que se comportar como as outras empresas, não se podem comportar de forma distinta só porque agora descobriram um algoritmo. Também posso acrescentar que o algoritmo de facto é feito por pessoas, o algoritmo é uma capa, mas que é feito por pessoas, e essas pessoas sabem bem que estão a fazer gestão direta de recursos humanos. Há uma alteração organizacional substantiva por várias razões. É porque a pessoa que está a programar normalmente não é o diretor do Departamento dos Recursos Humanos
ou a senhora simpática lá dos recursos humanos que vai dando aqui um jeito e não sei o quê. Não, a pessoa que está a programar é provavelmente um engenheiro ou um economista que tem contas feitas sobre como é que o algoritmo se tem que comportar. E, portanto, estamos a falar de um ser humano, isso é claro. Não obstante ter dito isso, também devo dizer que, por vezes, podem existir casos onde os próprios engenheiros e economistas não conseguem explicar o comportamento do algoritmo, por exemplo, na afetação, houve um caso nos Estados Unidos que tem a ver com a afetação dos fretes dos entregadores de comida, não é? Que por vezes eles próprios não sabem porque é que aqueles recebem mais fretes do que os outros. E isso pode acontecer, e pode ser sincero, pode não ser, não podem não se estar a escudar na capa tecnológica para isso estar a acontecer. É aquilo que eles chamam uma black box, não é? Uma caixa negra que eles próprios que a conceberam não sabem descrever. Por outro lado, também relativamente ao que o João Fraga disse e à transição para o mundo digital, transição da regulamentação para o mundo digital, eu acho que isso pode e deve acontecer, mas pode e deve acontecer baseado em estudos e em evidências empíricas do que está a acontecer no terreno. Este livro verde, para além de meia dúzia de citações de estudos internacionais, de coisas que acontecem por o planeta fora, tem muito pouco de informação sobre o que se passa no contexto nacional. E essa falta de base científica para aconselhamento político e design de políticas públicas não é só nesta área, mas é um problema sistémico, porque de facto a gente olha para aquilo, lê aquilo fio a pavio e percebe que a literatura não foi citada, que percebe-se que não há estudos que mostrem o que está a acontecer, percebe-se que a pessoa que está a falar provavelmente o que está a escrever sobre as que entram pelo escritório de advogados adentro. Quer dizer, é essa casualidade na elaboração das políticas públicas que eu acho que é um perigo. Porque nós, enquanto cientistas, temos que contribuir de alguma forma para que o que saia daqui, o que saia desta legislação, tenha uma base minimamente credível. Senão acabamos com capítulos sobre o nomadismo digital e o posicionamento estratégico da economia portuguesa perante estes nómadas digitais, como se a gente não soubesse que eles vêm para cá por causa do surf e passam por aqui por causa do sol. Quer dizer, e vamos fazer o quê em termos de políticas públicas e estratégias de captação de nómadas digitais? São essas. Ou se calhar faz muito mais sentido pensarmos nas estratégias de recuperação económica da pandemia e perceber que é preciso criar mais do que uma monoindústria em torno do turismo e então conceber em torno disso o futuro do trabalho, do que simplesmente agora de repente, pronto, conheciam os nómadas digitais, eram louros, passavam por aí e agora queremos que eles fiquem cá mais uns tempos, pá, isso não é nada. Desculpem-me a franqueza no que estou a dizer. E por último, uma questão que eu gostaria muito de abordar, mas que não tenho tempo, que é da Sofia Cruz, que tem a ver com essas alterações organizacionais e na gestão, mas que não vou abordar assim em pouco tempo. Ficará para uma próxima oportunidade. Espero que tenhamos a oportunidade de falar sobre isso, Sofia. Bem, isto é sempre difícil, nós já estamos com meia hora de extensão, mas aproveito para convidar para a próxima sessão, que é na terça-feira, sobre intermitência, informalidade e proteção social, e talvez de alguma forma possamos encaixar muitas dessas questões que ficaram aqui assim no ar e que nos são sempre muito próximas. Muito obrigada a todos os presentes, em particular às 3 pessoas que falaram e que enriqueceram muito aquilo que tem sido o conhecimento e o debate que temos vindo a fazer. E pronto, e até à próxima.